E nosso estudo de hoje é a lição 151 do livro Palavras da Vida Eterna, Rogar. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Vários propósitos que se nos erigiam na alma por anseios aflitivos do sentimento, caem após realizados no domínio do trivial, dando lugar a novos anseios. Petições que endereçamos à vida maior em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade, e o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes passa a ser condição de essencial. Forçoso desse modo rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto, e basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que se nos afiguraram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso por satisfazer-nos, prejudicando-se frequentemente em nome do amor por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos no que se refere a conforto e vantagem. Aprendamos assim a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Gente, que texto maravilhoso. Um texto que nos coloca para pensar o seguinte: todos nós, como diz o texto, fazemos planos. Mas quando a gente for fazer plano, vamos começar a pensar assim, para que eu quero realizar esse plano? Qual é o objetivo? É porque eu preciso arrumar um emprego, preciso ter dinheiro no bolso. Tá, mas calma, depois você vai estar nele, vai estar ganhando o salário lá daquele emprego seu. E o que o emprego faz? É o quê? Ele está fazendo bem a você, está fazendo bem aos outros? Você já parou para se inteirar sobre quais são as atribuições daquilo que você está escolhendo? Eu conheço muita gente que termina um curso superior e está querendo entrar no mercado de trabalho, ele vê quais são as opções e não estuda as atribuições, não procura ir no local, conversar com quem está trabalhando. Como é que é o trabalho aqui? O que vocês fazem? Não procuram ter uma orientação mais segura e depois acabam passando em concursos aí para cargos que absolutamente não têm muita afinidade, ou então acabam sendo obrigados a se adaptar. E aí pode acontecer, como já aconteceu com um amigo meu, de estar ocupando cargo de autoridade e estar em depressão. Por quê? Porque não escolheu uma coisa que de acordo com a sua afinidade, com o que ele gosta mesmo de fazer. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar muito bem, é isso mesmo que eu quero fazer? Viver disso é legal? Eu me veio aqui na cabeça agora, uma vez eu vendo uma reportagem sobre o John Lennon, o Beatle, John Lennon, e ele muito novo, não conheceu o pai, que o pai lutou na guerra, e a mãe sozinha criando. Ele viu na televisão alguém cantando, se não me engano, Elvis Presley, não sei quem foi, não me lembro agora, e ele falou: tá aí, é isso que eu quero fazer da minha vida. E ele teve aquela vontade, e ele colocou aquela vontade e realmente ele obteve sucesso naquilo que ele quis. Mas vamos pensar assim, é o combo, vem o pacote todo. O que acontece junto com uma pessoa que canta ao vivo, é um artista famoso? Ele perde a privacidade, ele não pode mais ir em qualquer lugar porque ele é tietado o tempo todo. E um dia que você está cansado ou de mau humor e não atende direito um fã, aquele fã vai ficar muito decepcionado com você, e pode ser aquele fã que vai fazer críticas e críticas porque você somente naquele dia não atendeu aquela pessoa da maneira que ele queria ser atendido. Tem um monte de pacote que vem junto, além de muita fama, muito dinheiro que eles ganharam, e que uma vez eu vi até o outro Beatle, o George Harrison, falando assim,
Nós ganhamos muito dinheiro, mas pode ter certeza, nossos empresários ganharam muito mais em cima da gente. O Leão, que é a receita federal deles, né, o imposto de renda, ganhou muito mais em cima da gente. Mas como a gente estava ganhando dinheiro, então a gente fazia vista grossa e deixava isso na mão dos empresários. E eu fiquei pensando realmente o volume monetário que eles movimentaram, né, a porcentagem que ficou para eles mesmo com relação a tudo que foi arrecadado foi pequena, se for ver, né? Ficou muito mais para governo, para as empresas, enfim. É bom a gente analisar o que está por trás de cada profissão e a gente vai perceber o seguinte: às vezes a gente pede uma determinada coisa, como eu tenho um amigo também que ele queria ser delegado da Polícia Federal. E ele com muita competência, com muito conhecimento, mas quando ele ia fazer o concurso, ele ficava por 1 pontinho, 2 pontinhos, e não é história não, gente. Porque às vezes a pessoa conta muito essas histórias em concurso, falta 1 pontinho, só ele mostrava para mim, Robson, olha aqui, ó, quanto ficou faltando aqui para mim. Eu olhava, meu Deus, não é para ser mesmo. Então, quer dizer, a providência divina está te sinalizando, não vai por esse caminho. Ele foi por um outro e está lá nesse outro, igual um outro amigo aqui que eu lembrei agora, que ele queria ser policial rodoviário de qualquer maneira e hoje trabalha aí no Banco do Brasil, né? Quer dizer, a linha não vai por aqui, vai por aquele caminho. Então a gente pede algumas coisas, olha aqui, vários propósitos se nos erigiam na alma, por assim, depois eles caem, após realizado no domínio do trivial. Aliás, tem muita coisa que é assim, né? Eu queria muito isso, mas quando eu conquisto, eu olho, é isso. Não, isso é muito pouco, eu não sabia o que eu estava querendo. E é normal no ser humano a gente fazer isso, mas a gente vai ficando um pouquinho mais maduro na experiência da Terra. A gente fala, eu não estou querendo mais perder tempo não, né? Se eu tiver que fazer alguma coisa agora, que eu faça uma coisa que realmente vale a pena. E também de acordo com a vontade de Deus. Porque a ideia do texto de hoje é isso, é falar que muita coisa que hoje é objetivo, daqui a pouco muda, e tem coisas que a gente queria muito, mas que não vão acontecer de jeito nenhum, porque não fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. A gente tem um planejamento, que até outras doutrinas, eu estava lendo assim uma vez de João Calvino, no movimento protestante, a teoria da predestinação. E, gente, você lê o texto original de João Calvino, para procurar ver o que as pessoas entendem sobre a predestinação hoje, existe uma distância tão grande. Eu falei, mas como é que levaram a interpretação para esse lado? Que ele está falando que é simples, né? A gente vai cumprir a vontade de Deus. Se fosse resumir em uma palavra, a programação que foi feita, né, pelo Pai, por aqueles que são os seus prepostos, seus representantes, vai ser cumprida. Não adianta eu querer modificar isso, né, modificar aquilo, né? Enfim, então o Emmanuel chega a lembrar no texto de hoje que até o próprio Cristo chega um momento que ele, o representante maior nosso, é o nosso Senhor, é o nosso guia e modelo. Ele vira para o Pai, quando o Pai mostra para ele o caminho do Calvário, coroa de espinho. É fácil falar, né? Pega um espinho e joga assim na cabeça, assim, para você ver. Bota na ponta do dedo um espinho. Dói, gente. Você consegue imaginar uma coroa encaixada na sua cabeça? Uma coroa de espinho e o sangue descendo? E como é que deve ser incômodo? Eu me lembro até que aquele ator, produtor, o Mel Gibson, fez um filme chamado A Paixão de Cristo. Eu fui assistir aquele filme para quê? Eu fiquei uma semana passando mal com aquela cena de violência que eu vi, que ele procurou retratar a realidade do que aconteceu com Cristo. Me fez mal, não? Então o que acontece, né? Você tenta imaginar assim, você vai botar coroa de espinho, vai ser humilhado, vai ser ultrajado de todas as maneiras possíveis que você imaginar. E ele vira para o Pai e fala, Pai, não tem como afastar esse cálice de mim, não? E logo em seguida ele cai em si e fala, não, esquece o que eu estou falando, né? Vai ser cumprida a sua vontade. A sua vontade é que vale nesse momento. Então, ele bota aqui para a gente, né? Não se faça a minha vontade, mas a tua. Está lá no Evangelho de Lucas. E outra coisa, né? Ele foi avisado até quem seria o traidor dele. E ele até o último momento chamou de amigo. Quando Judas dá um beijo na testa dele para entregar para os soldados, beijo no rosto, ele fala, para que vieste, meu amigo? Ele chama de amigo. Então, o que a gente precisa muito é entender, em primeiro lugar, vamos aprender a fazer as rogativas corretas, procurar estudar bem o que a gente está pedindo. E se não for atendido, que seja feita a vontade de Deus, que Ele sabe
o que é melhor para a gente. Mas vamos continuar fazendo a nossa parte aqui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.